No nosso momento cultural, vamos falar da importância do dramaturgo Adíbal Piveta para a cultura nacional, que morreu aos 92 anos. Segundo a Comissão Ares de Direitos Humanos, ele deixa um duplo legado, como defensor dos presos políticos durante a ditadura e nas artes, dando vida ao Teatro Popular União e Olho Vivo, usando o nome artístico de César Vieira. Para falar sobre o legado de Adíbal Piveta, o César Vieira, nós conversamos agora com Celso Frateschi, que é ator e diretor teatral. Celso Frateschi, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui. Maravilha. Vamos falar então. Principalmente para homenagear o Idibal, o César Vieira, que foi um grande companheiro durante toda a vida, né? Pois é, né? Essa semana o Brasil sentiu, né, essa perda do Adíbal Piveta aos 92 anos e muita gente o classificava como um revolucionário para a sua época, né? A própria Comissão Ares se posicionou, o cara que defendeu, se posicionou durante a ditadura. Você conviveu com ele, queria ouvir de você a importância e o legado que ele deixa para a nossa cultura. Então, ele é uma pessoa única, né, no cenário brasileiro, no cenário artístico brasileiro, cultural. Ele, um grande advogado, né, um advogado de luta, um advogado que, nos tempos mais difíceis da ditadura, ele foi para o lado certo da história, ele defendeu os presos políticos. Grandes brasileiros sobreviveram por sua atuação, né? Conseguiram voltar. Eu, particularmente, convivi com um grande, que ele foi fundamental para conseguir o passaporte para ele poder se exilar, que foi o Augusto Boal, né? E eu conheço o Idibal mais ou menos dessa época, 70, 73, por aí, né? 73, eu fiz a primeira peça com ele, que foi uma montagem lá de Santo André, do grupo de teatro da cidade, que era o Evangelho segundo Zebedeu, que depois viajou para Manizales, viajou para o Peru, e eu tive a felicidade de estar com ele esse tempo todo. O Idibal era uma pessoa que estava junto, sempre esteve junto, né? E além desse trabalho de advogado brilhante que ele fez em toda a sua história, ele fez um trabalho também brilhante na área de teatro, e num teatro que era voltado para a periferia, para os bairros populares. Era um teatro basicamente popular, de uma qualidade artística única, porque ele era um grande poeta, um grande escritor, e nenhuma peça dele banalizava o tema ou banalizava o que ele estava abordando. Pelo contrário, ele aprofundava todas essas questões. Eu tive com ele muito proximamente na década de 60, no pior momento da década de 60, 70, que era o período que a gente estava ainda uma parte do período Médici, né? E depois, em seguida, o período Geisel, o momento em que se retoma o movimento popular e se retoma o movimento de contestação à ditadura, né? Primeiro, todos nós que estávamos engajados na luta contra a ditadura, acabamos nos voltando para os bairros, para os bairros populares, desenvolvendo um trabalho artístico, um trabalho educacional muito importante, e um trabalho também de organização, a partir das demandas populares, a partir da luta pela moradia, a partir da luta contra a caristia, que foi um movimento enorme aqui, e esse movimento todo cria o caldo necessário também para que o movimento sindical se desenvolva, né? E aí, durante toda a década de 70, foi esse momento de reconstrução do trabalho de resistência à ditadura, em que o Idibal foi uma pessoa muito, muito importante. E eu tive a felicidade de estar junto com ele. Eu fazia parte de um outro grupo, mas a gente trocava muita figurinha, quer dizer, era um circuito de apresentações que a gente criou em São Paulo, principalmente. O Idibal não, o Idibal ganhou o mundo, ele foi para tudo quanto é lugar do mundo com a sua proposta, e isso era muito, muito importante para todos nós, porque nos garantia um pouco a existência também.
aproveitando falo, que... Vocês vão cortando, porque quando eu falo de futebol, eu falo... Fica tranquilo, a gente vai aqui conversando, tá tudo certo. Agora eu queria que você trouxe já bastante um pouco desse caldo de conteúdo que era o Piveta, mas eu queria falar um pouco sobre o grupo que ele foi um dos fundadores, que é o Teatro Popular União e Olho Vivo, que tinha ali, quem é um pouco dessa área do teatro, conhece bem esse grupo histórico que fez grandes trabalhos populares, como você vinha falando, nas comunidades. E o que a gente percebe ali que tinha um elemento de trabalho coletivo dentro do grupo, né, de construção coletiva do trabalho teatral e também sempre com uma temática relacionada à organização popular, como você já bem colocou. Queria que você contasse um pouco sobre revoltas. Revolta da Chibata, por exemplo, foi um dos temas aí tratados pelo Piveta, Teatro União Olho Vivo. E eu queria que você falasse um pouco desses elementos, assim, de como isso modificou também a realidade do teatro a partir do Piveta. Então, o Idibal, então a gente fala agora do César, mas, né, o César Vieira, ele trabalhava sempre com temas que eram de resistência, né? Você falou, citou a Revolta da Chibata, mas do Corinthians, meu amor, a mesma coisa, o Barbosinha, Futebol Clube, a mesma coisa, e desde a sua primeira peça, aquela que eu tive a felicidade de participar, que de alguma forma era o Teatro 11 de Agosto, e virou o Teatro União Olho Vivo, né? A gente lembra que o primeiro grupo surgiu do 11 de Agosto, foi para o terreno aqui no Ibirapuera, montou o Evangelho segundo Zé Bedeu, e que também era a história de Canudos, né? A história de uma revolta, de uma revolução, de uma proposta de mundo diferente que um conselheiro levantava. E é onde surge a frase musical e poética que o caracteriza, né? Que é: sou que nem soca de cana, me cortem que eu nasço sempre, né? E me emociona, né? Porque foi muito importante para nós essa ideia de que nós vamos renascer. As gerações de agora não conseguem entender a dimensão da violência da ditadura, né? Não conseguem perceber a ausência, o que significa a ausência de liberdade, né? Da qual a gente escapou na última eleição, né? Conseguiu vencer essa batalha, mas a gente sabe que a guerra ainda continua para garantir a democracia, né? E a peça era muito isso, e esses grupos, quer dizer, não era só o meu e o dele, éramos mais de 20 grupos, né, nessa época aqui, de periferia, que circulavam junto com o movimento popular, né? E as temáticas do César, do União Olho Vivo, eram temáticas que, ao mesmo tempo, tinham um apelo popular muito grande e também colocavam essa questão da resistência, da importância e da possibilidade que a gente tem de mudar o nosso destino, de criar uma situação mais favorável para a população brasileira. E isso quer dizer, a gente juntava às vezes para fazer, ele juntava uma quantidade enorme de público sempre, nas comunidades de base, nas paróquias, nos centros comunitários, quer dizer, juntava gente, e aí às vezes a gente assistia o Bumba Meu Queixada, e essa ideia de resistência levava a pensar sobre aquela realidade do bairro local, que estava discutindo, de repente, a ausência de transporte, né? E isso gerava sempre, facilitava ou ajudava na organização popular. Essa era a ideia do teatro popular, né? E essa é a ideia do Teatro Popular Olho Vivo. Sempre muito militante, sempre muito atuante nessa luta pela nossa democracia. E o quanto, Frates, que essa luta valeu a pena, mostrou o quanto é importante e ficarmos atentos o tempo todo, porque a luta em defesa da democracia, ela vem se mostrando que ela precisa ser diária e a gente não pode pestanear e em nenhum momento recuar na defesa da democracia. Mas querendo te aproveitar aqui com a gente no Revista Brasil TVT,
Queria saber o que o Fratesc está fazendo, se teremos algum trabalho pela frente, se vai vir alguma peça teatral, algum espetáculo. O que você pode falar para a gente? Claro, com prazer. Antes, só falando assim, é preciso, como diz o Edival e o César Vieira, é preciso ter união e estar com o olho vivo. Né? Não dá para Sempre. pestanejar nessa história, como você disse. Né? Aqui no Ágora, felizmente, finalmente, a gente vai reabrir o Ágora Teatro. Né? A Uau! gente sofreu com a pandemia, a gente estava com 3 estreias na época, na semana que fechou, né? E não conseguimos abrir mais porque sucederam uma série de coisas, né? Uma delas, a obra do metrô, que começou aqui do lado e comprometeu uma das nossas salas, né? A gente recriou a Sala Edith e estamos estreando agora no dia 15 de novembro, com uma peça que se chama Pauana, que é do Leclésio, é um escritor francês que ganhou o Prêmio Nobel de 2008. Uma peça muito bonita, que eu acho que aborda com uma profundidade e uma clareza política e uma poética fantástica a questão que a gente está enfrentando agora, principalmente de como enfrentar a destruição do meio ambiente do jeito que ela está acontecendo. É uma peça que trata da caça das baleias do século XIX, né? Quando as baleias eram o nosso petróleo, né? Era a partir do óleo das baleias que se iluminavam as ruas, que se azeitavam as máquinas, ou seja, toda a nossa primeira revolução industrial dependeu e muito do óleo da baleia, e isso causou um desastre ambiental fantástico. E a peça trata poeticamente desse momento da história e transforma isso numa poesia, numa parábola para a gente discutir as questões que a gente está enfrentando agora, né? Na verdade, a equação é a mesma, né? A necessidade do capitalismo de destruir o planeta e, ao mesmo tempo, vai acabar, inclusive, com o capitalismo, né? Porque não tem que se brecar essa voracidade do capital de se ganhar dinheiro a qualquer custo, destruindo florestas. As fotos, por exemplo, que a gente viu agora do Amazonas, do rio, dos botos mortos, é de uma violência que a gente fala, para quê? Né? Ninguém precisa de tanto dinheiro, ninguém precisa disso. Acho que me emociona sempre quando o nosso presidente fala que não precisa, né? Para que está fazendo? Para que essa guerra, né? Para que essa guerra que é um estertor, uma radicalização dessa necessidade desenfreada de poder e de dinheiro que faz com que crianças sejam mortas. E isso acho que a peça aborda poeticamente, aborda colocando isso em discussão, tratando desse tema da caça das baleias, né, no século XIX. E a gente aí, então, fazendo a propaganda inteira. Eu ia te pedir exatamente isso, dá o serviço completo agora, endereço, data, horário, para o pessoal que está interessado em assistir, inclusive nós aqui, como é que as pessoas vão a este espetáculo. A gente começa no dia 15 de outubro, que é o dia do feriado. Novembro. Pedindo que a Novembro. Desculpa, novembro. 15 de novembro. Não podemos esquecer, porque é o hino da República, liberdade abre as asas sobre nós. Né? E ficamos depois em temporada de sexta a segunda. De segunda, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19, aqui no Ágora Teatro, que fica no Bexiga, do lado da obra do metrô, no final da Rua Pedroso, Rua Rui Barbosa 664. Os ingressos sempre são no Simpla e a gente espera vocês aqui, porque vocês vão ver, primeiro, um espaço independente de extrema qualidade. Tá lindo o nosso. Eu estou com um orgulho fantástico desse espaço aqui, concebido pela Silvia Moreira, que está lindo, lindo, lindo. E eu acho que todo mundo vai gostar bastante também do espetáculo.
Maravilha. Conversamos com o Celso Frateschi, que é ator, diretor teatral, que falou conosco sobre Edival Pivetta, um dos fundadores de Teatro União Olho Vivo, do Cordão da Mentira, por exemplo, outro trabalho dele que a gente não teve tempo de falar aqui, mas que ficou um legado aí, mas também falou da retomada dos trabalhos do Ágora Teatro. Muitíssimo obrigado, Frateschi. Todo sucesso para essa nova temporada aí no teatro para vocês. Muito obrigado. Agradeço a possibilidade de prestar essa homenagem para o Edival, para o César, que realmente foi um grande brasileiro. Abraço.